beleza? Tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o professor Caio, professor de Física, aqui do canal Educação. E a gente está iniciando mais uma aula da nossa disciplina de Física, aqui diretamente dos estúdios do canal Educação. Galerinha, a gente está começando o nosso encontro semanal de Física e hoje a gente vai dar continuidade ao tema de ondulatório. Porém, hoje nós vamos estudar dois fenômenos específicos da ondulatória, que é o fenômeno da refração e o fenômeno da reflexão de uma onda. Perfeito? Galerinha que está com a gente diretamente dos polos, sejam muito bem-vindos. Um abraço especial a todos os alunos, a todos os professores mediadores que estão acompanhando essa aula com suas turmas. Galerinha, bora lá começar o nosso encontro de hoje? Então vem comigo para a gente iniciar aqui o tema de fenômenos ondulatórios, tá? Então, meus queridos, na aula de hoje, na aula de fenômenos ondulatórios, nós estaremos trabalhando hoje, no dia 27 de outubro, esse tema na disciplina de Física. E eu sou o professor Caio e estarei acompanhando vocês aqui em mais uma disciplina, mais uma aula da disciplina de Física. Certo? Professor, qual é o nosso objeto do conhecimento? Fenômenos ondulatórios. Dos vários fenômenos ondulatórios que existem, nós iremos trabalhar a reflexão e a refração de ondas. Perfeito? Os objetivos hoje vão estar relacionados a esses fenômenos, tá? Então, eu vou tentar compreender o que é a reflexão para uma onda e o que é a refração para uma onda também, certo? E vamos iniciar, ok, galerinha? Começando aqui o nosso tema de hoje. Professor, o que seria um fenômeno ondulatório? Galerinha de Oeiras, de São Pedro do Piauí, Ribeira, também é um dos polos que está aqui com a gente. Galerinha, o que é um fenômeno ondulatório? Fenômeno ondulatório são fenômenos naturais presentes em nosso cotidiano, diariamente, tá? Então, todos os fenômenos ondulatórios são situações naturais presentes em nosso cotidiano. E esses fenômenos naturais presentes no nosso dia a dia, eles vão possibilitar a propagação de ondas, certo? Então, são situações, fenômenos diários que possibilitam a propagação de ondas diariamente no nosso cotidiano. Galerinha, esses fenômenos, eles podem ser reflexão, podem ser a refração, polarização, difração e interferência, tá? Todos esses fenômenos, você tem situações diárias entre esses fenômenos que estão presentes no nosso cotidiano, certo? Então, por exemplo, a reflexão de ondas. Você pode ter a reflexão da luz, que é uma onda, em uma superfície de um lago. Assim como você também pode ter a refração dessa luz, a passagem dela do ar para a água ou da água para o ar, que é o que possibilita você ver o lado de dentro do riacho, do rio, do lago. Temos a polarização, a difração, a interferência. Todas essas situações, todos esses fenômenos estão presentes diariamente na nossa vida, certo? E são esses fenômenos que nós vamos estudar hoje. Dando ênfase aos dois primeiros, tá? A gente vai estudar aqui a reflexão e a refração. Certo? Galerinha, o que seria a reflexão?
reflexão é um fenômeno ondulatório caracterizado, olha só, caracterizado pela ida da onda, olha só, pela incidência da onda e o seu posterior retorno, tá? Então a onda, quando ela vai, ela é uma onda incidente. Aí, galerinha, quando essa onda encontra à sua frente um obstáculo, e esse obstáculo provoca o retorno dessa onda para onde ela veio inicialmente, essa onda que está retornando é uma onda refletida. Professor, essa reflexão, ela está presente em quais situações? Por exemplo, alguns animais utilizam a ecolocalização. Os morcegos, eles emitem uma onda no ultrassom que vai ser incidida num objeto, num obstáculo, e vai refletir voltando para o morcego. Nesse processo de reflexão, o morcego interpreta essa informação e consegue ali ligeiramente desviar do obstáculo. Ele também utiliza isso para quê, professor? Para poder caçar. Como é que ele sabe que tem ali uma fruta, um inseto que ele poderia se alimentar? Através da reflexão. Ele emite essa onda incide no animal, né, no inseto, na fruta, e retorna. Durante o retorno, essa onda acaba sofrendo o fenômeno de reflexão, que é o ato de retornar para o seu local de origem. Galerinha, durante esse fenômeno de reflexão, a onda ela não altera a sua velocidade. Além disso, eu não tenho alteração também do comprimento de onda dessa onda. Tá? Eu não tenho alteração do comprimento de onda dela. Perfeito, jovens. Show de bola? Então não esqueça. Reflexão da luz é um fenômeno ondulatório que há o retorno da luz ou de qualquer onda, isso é válido não só para a luz. Então, retorno da onda para o seu meio de origem, sem que haja alteração da velocidade da onda e sem que haja mudança no comprimento de onda dela. Ou seja, a onda permanece com o mesmo tamanho, as mesmas medidas de sua oscilação. O comprimento de onda e a velocidade, elas não vão alterar pelo fato da onda permanecer no mesmo meio de origem, né? Então, como elas permanecem no mesmo meio de origem, não há alteração dessas grandezas. Certinho, jovens? Professor, me dá um exemplo de situação do cotidiano que eu estou presenciando o fenômeno de reflexão. Você tem a presença do fenômeno de reflexão na transmissão das ondas de rádio. As ondas de rádio, galerinha, elas são transmitidas por meio da reflexão. Como assim, professor? Como é que ela é transmitida? Olha só. A emissora de TV, ela vai emitir uma onda em direção à ionosfera, uma das camadas gasosas, uma das camadas atmosféricas que existem ao redor do nosso planeta.
Essa onda incidente, ao colidir com a ionosfera, também conhecida como termosfera, e se encontra em uma distância de 350 quilômetros de altitude, essa onda acaba sofrendo uma reflexão, ou seja, ela vai até você. Então, a partir daí, essa onda sofreu uma reflexão. Você observa que ela saiu da Terra e voltou para a Terra. Ela não chegou a ir totalmente para o espaço. Então ela não passou de meio, né? Ela nem saiu da atmosfera. Ela permaneceu na atmosfera. Então ela não mudou de meio. Então nessa situação, quando a onda não muda de meio e ela retorna para o seu ponto de origem, a gente caracteriza a reflexão da onda. Certo? Então não há alteração de velocidade, não há alteração do comprimento de onda. Tá bom? Então essas duas características da onda são mantidas. Perfeito, jovens. Galerinha, até aqui, ficou alguma dúvida? Ficou claro essa característica aqui das ondas de sofrerem reflexão? Show de bola. Meus anjos, continuando aqui a nossa aula, caso tenha ficado dúvida, você pode digitar aí no chat que eu retorno até o ponto que você ficou na dúvida, tá? Então, se eu já tiver passado o slide, se eu já tiver passado o material, eu retorno sem nenhum problema, certo? Então, pode digitar, professor, nós ficamos com dúvida no material X, né? No slide X. Perfeito? Podem contactar a gente aqui pelas mensagens, certo? Bom, galerinha, a reflexão, ela pode acontecer tanto em meios materiais quanto em meios não materiais. Em meios materiais, como por exemplo numa corda, eu posso ter dois tipos de reflexões. A reflexão numa extremidade fixa e a reflexão numa extremidade livre. Tá bom? Então, a reflexão pode acontecer numa corda da seguinte maneira. Quando a extremidade está fixa, quando a corda está presa em uma de suas extremidades e eu impulsiono essa corda, produzo uma onda nessa corda, eu tenho a noção de quê? De que durante a ida, eu vou chamar de incidência, durante o pulso incidente, essa onda ela tem uma pulsação. E essa pulsação, observe que ela está para cima, né? Porém, quando ela volta desse ponto fixo, ela volta refletindo. Tá? E ao refletir, ela volta oposta na sua pulsação. Você observa que na ida até o ponto fixo, a onda ela estava com a sua oscilação para cima. No mesmo ponto, na volta, ela vai ter um pulso contrário, um pulso oposto. Ok? Então, isso acontece com a onda na extremidade fixa. Nós dizemos, então, que a onda sofre uma inversão. Ela inverte
inverte a sua pulsação. Professor, e quando a extremidade é livre? Quando a extremidade é livre, a corda ela pode continuar oscilando. Então, quando eu impulsiono essa corda, observe que o pulso novamente está para cima. Quando eu impulsiono essa corda e esse pulso chega até a extremidade livre, eu quero que você observe que a extremidade, por ser livre, dá uma continuação, dá uma continuidade ao pulso. Então, no reflexo do pulso, no reflexo da onda, a onda mantém a sua fase igual à da ida. Ela não sofre inversão. Tá? Então, nesse caso, como a extremidade é fixa, você diz que a onda mantém a sua propagação. Ou seja, não sofre inversão. Perfeito, jovens. Show de bola. Então, nessa situação, nós não temos inversão de fase. Todas as vezes que a corda não está totalmente presa, né? Ela pode oscilar. Então, o pulso refletido ele só continua o que estava acontecendo no pulso incidente. Quando a extremidade está fixa, ela vai sofrer inversão, porque há uma quebra dessa onda. Então, ela não mantém as mesmas características durante o retorno. Perfeito? E abordando de forma matemática a reflexão, nós vamos ter aqui na reflexão de ondas as mesmas reflexões, as mesmas leis da reflexão que eu tinha lá na reflexão da luz. O mesmo processo vai acontecer aqui também. Beleza? Show de bola. Por quê, professor? Olha só. Porque aqui, o que acontece nessa onda também acontece com a luz. Então, as duas leis da reflexão para a luz também são compatíveis com as duas leis da reflexão das ondas. A primeira lei diz que o raio incidente, o raio refletido e a reta normal são coplanares. Professor, o que quer dizer com isso? Bora lá. Quer dizer que eu tenho uma onda incidente. Eu tenho uma onda incidente. Essa onda incidente, ela vai incidir em direção a uma superfície S. Então, olha só, ela vai descer aqui, ó, olha para onde está apontando a setinha. Ela vai descer e vai colidir até uma superfície S. Essa superfície S, ela pode ser uma superfície ar, água. Ela pode ser a superfície que separa o ar e a água. Beleza? O que acontece quando, por exemplo, a luz incide a superfície da água? Ela pode passar, que é o que me possibilita ver o que está dentro da água, porém ela também pode
refletir, que é o que gera aquele brilho na superfície da água, né? Aquele brilho na superfície da água é, na verdade, um processo de reflexão da luz. Então, a onda luminosa, ela acaba sofrendo uma reflexão. Acaba produzindo aí uma onda refletida. Ok? Professor, e existe também a reta normal, né? Sim, existe uma retazinha normal, que é essa reta N, que ela vai separar as duas ondas, né? A onda incidente da onda refletida. Então, esse N, ele está representando aí a reta normal. O que a primeira lei da reflexão diz? Ela vai dizer que tanto a onda incidente quanto a onda refletida e a reta normal, todas as três são coplanares. Todas as três estão inseridas no mesmo plano. Então, nenhuma dessas ondas, nenhuma dessas retas, elas estão saindo da tela da TV, da tela do computador, nem entrando na telinha. Todas elas estão fixadas na tela. Quando você desenha essa imagem no seu caderno, nenhuma das retas estão saindo do papel. E nenhuma das retas estão entrando no papel. Todas elas estão fixadas, estão presas no papel. Perfeito? Então, galerinha, nesse caso aí, você tem a primeira lei da reflexão, dizendo que todas essas retas, todas essas ondas, elas são coplanares. Porém, galerinha, existe também a segunda lei da reflexão. O que diz a segunda lei da reflexão? Ela diz que o ângulo de incidência I é igual ao ângulo de reflexão R. Esses dois ângulos sempre têm a mesma medida. Bom? Como assim, professor? Olha só. Eu tenho dois ângulos aqui. O ângulo sempre partindo na normal e indo até a onda incidente, que é esse ângulozinho aqui, verdinho. Eu vou chamar esse ângulo de I, de ângulo de incidência. Certo? E existe também, galerinha, o ângulo R, que é o ângulo de reflexão. Esse ângulo, ele sempre vai ficar entre a onda refletida e a normal. Então, o que diz a segunda lei da reflexão? Vai dizer que esse ângulozinho verde, que é o ângulo I, ele sempre é igual ao ângulo R, ao ângulo de reflexão. Perfeito, jovens. Show de bola. Então, galerinha, você tem essa situação matemática, geométrica, que representa a reflexão. Ficou claro? Ficou alguma dúvida, jovens?
Vou dar continuidade aqui, galerinha. E aí qualquer coisa vocês me respondem, tá? E aí, jovens, não esqueçam. O ângulo de incidência é igual ao de reflexão. Por exemplo, se o ângulo I for 45 graus, o ângulo R também tem que ser 45 graus. Isso é válido para qualquer medida, certo? Chegamos então à refração. Quando a gente fala de refração, agora a gente já tem um processo de produção de fenômeno físico, né? Que a onda, galerinha, ela agora vai mudar de meio. Ela não vai permanecer no mesmo meio que ela estava antes. Ela vai sofrer uma alteração de meio. Então a refração, ela é diferente da reflexão porque ela caracteriza a passagem da onda de um meio para outro. Então imagina aqui que eu tenho uma onda, olha só, que ela vai incidir na superfície S, que separa o ar, aqui na parte de cima, da água, aqui na parte de baixo. Certo? Então, em cima é ar, embaixo é água. Essa onda, que eu vou chamar de onda incidente, ela vai incidir em direção à superfície S. Beleza, professor, ela vai em direção à superfície S. O que vai acontecer, professor? Ela vai passar pela superfície S. Beleza? Ela vai passar pela superfície S. Essa onda que passou pela superfície S agora vai se chamar de onda refratada. Onda refratada. Beleza? Galerinha, essa onda que passa do meio ar e entra no meio água, ela vai ser uma onda refratada por quê? Porque ela muda de meio. Isso que representa a refração. É a passagem da onda de um meio para outro. E quando isso acontece, professor, o que vai acontecer na onda? Ela vai ter duas características. Ela vai alterar a sua velocidade e ela vai alterar o seu comprimento de onda. Bom? Ela vai alterar a velocidade e ela vai alterar o comprimento de onda. Professor, a velocidade eu sei o que é. Ela pode ficar mais rápida ou mais devagar, né? Exatamente. Mas e o comprimento de onda, professor? O que seria? O comprimento de onda, galerinha, seria essa onda ela vibrar mais ou vibrar menos. Diminuindo ou aumentando essa oscilação dela. Então essa onda ela pode aumentar esse espaçamento de uma linha para outra, ou ela pode diminuir esse espaçamento de uma linha para outra. Esse é o número de vibrações dela, né? A distância de uma vibração para outra. Perfeito?
Meus anjos, então todas as vezes que a onda altera a sua velocidade e altera o seu comprimento de onda, então a onda passou pelo fenômeno de refração. Isso acontece, meus anjos, no mar. No mar, professor, acontece. Vocês já perceberam que a onda, quando ela vai chegando mais próxima da praia, ela vai mudando a sua velocidade, ficando mais lenta, e também mudando o seu formato? A onda, galerinha, ela vai diminuir a sua velocidade, certo? E ela vai também diminuir o seu formato. Ficando menorzinha e mais lenta, né? Isso por quê, professor? Porque a onda ela vai saindo de um ponto que ela tem mais água para um ponto que ela tem mais areia. Então ela vai mudando de meio. Tá bom? Ela vai alterando de meio, porque ela vai saindo de um ponto que tem mais água para um ponto que tem mais areia. Então vai acontecendo um processo de refração. Ela mudou de meio, ela saiu de um ponto de um material para um ponto de outro material. A característica disso é mudar a velocidade e também o formato, o comprimento de onda. Show de bola, jovens? Matematicamente, a gente consegue, Eric, a gente consegue representar essa refração da seguinte maneira. Você vai imaginar novamente a superfície S que vai separar o ar da água. Beleza? De novo, você vai considerar essa separação do ar da água. Meus queridos, essa separação ela é chamada de S, superfície S. E essa onda, olha só, ela vai incidir nessa superfície S. Essa onda que ela vai incidir na superfície S, eu chamo ela de quê? De onda incidente, né? Vou chamar ela de I. E quando ela passa para a água, ela passa a se chamar de onda refratada. Vou chamar ela de R. Então, Juliano, você teve a passagem da onda de um meio para outro. Certo, Maria Nilda? Você teve a passagem da onda de um meio para outro. Do ar, a onda entrou na água. Quando isso acontece, a onda sofre mudança na sua velocidade e mudança no seu formato. E as leis da refração, elas vão dizer o quê? Elas vão dizer que a onda incidente, a reta normal, que é a reta imaginária, que separa a onda incidente da onda refratada, e a onda refratada, são coplanares. Ah, professor, parece com a primeira lei da reflexão, né? Exatamente. Parece com a primeira lei da reflexão.
Então, novamente, como eu falei na primeira lei da reflexão, a reta normal, o raio incidente, que representa a onda incidente, e o raio refratado, que representa a onda refratada, os três estão no mesmo plano. São coplanares porque os três se encontram no plano da tela, do celular, do computador, aqui da TV. Nenhum deles está saindo em direção a você, né? Nenhum deles está saindo da tela. Nenhum deles está saindo e entrando na tela. Então, eles são coplanares. E a segunda lei da refração, exatamente, Erin, bora estudar. Bora para cima. A segunda lei da refração, Niele, também conhecida como lei de Snell, ela vai representar matematicamente que o seno do ângulo de incidência sobre o seno do ângulo de refração é igual à divisão das velocidades. Como assim, professor? Esse ângulo aqui, entre a normal e a onda incidente, chama-se ângulo de incidência, né? A gente viu isso lá na reflexão. Chama-se ângulo de incidência. Vou chamar ele de I. Esse ângulozinho aqui chama-se I. Esse outro ângulo aqui de baixo, que é entre a normal, que é essa reta aqui, ó, na vertical, e a onda refratada, esse ângulozinho roxinho aqui de baixo, chama-se ângulo de refração. Vou chamar ele de R. Então, a lei de Snell, ela vai dizer que o seno do ângulo de incidência, se for 30 graus, aí você vai usar o seno de 30, sobre o seno da refração, se for 45 graus, você vai usar o seno de 45. A divisão dos senos é igual à divisão das velocidades. Como a gente está falando de onda, a gente pode estar falando também dos comprimentos de onda. Eu posso igualar também ao comprimento de onda. Olha só, comprimento de onda da incidência comprimento de onda da onda incidente sobre o comprimento de onda da onda refratada. Isso também é igual à divisão dos senos. Ok? Então, a lei de Snell, ou segunda lei da refração, vai dizer que o seno da incidência sobre o seno da refração é igual à divisão das velocidades das ondas. V1 é a velocidade da onda incidente. V2 é a velocidade da onda refratada. É a velocidade da onda no meio 2. Ou você também pode igualar isso, né? Essas velocidades divididas e os senos divididos, você pode igualar isso também ao comprimento de onda dessas ondas. Ou seja, a distância, o tamanho da onda incidente dividido pelo tamanho da onda refratada. Certo, jovens? Meus queridos,
Vou querer mais atenção de vocês na nossa segunda aula, tá? Nossa primeira aula ela tá finalizando, certo? Eu espero que tenha sido uma aula proveitosa. E a gente vai, no segundo horário, trabalhar com algumas questões, certo? Então, meus queridos, vou querer o foco, a atenção, a participação de vocês na nossa aula, como a Ana Beatriz, a Aniele pediram, né? E a gente vai retornar, depois de uma pequena pausa, a gente vai retornar para o nosso segundo encontro, certinho? Galerinha, ficamos por aqui na primeira aula, daqui a 2 minutinhos a gente está de volta, certo? Voltamos já e até lá. Tchau, tchau.